sombra da cruz. Vamos ler Bíblia? Abra sua Bíblia, você que está aí na sua casa, tem uma Bíblia aí. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 6 em diante. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 6 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E estando Jesus em Betânia, e já em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Pois esse Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Portanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para memória sua. Versículo 14, 15 e 16 ainda falando. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Meus queridos, quando nós vemos o capítulo 25, Jesus, tendo concluído suas palavras sobre a destruição de Jerusalém, sobre a segunda vinda e o juízo final, como nós falamos no último estudo que fizemos aqui, Jesus, ele agora volta a sua atenção para a sua morte iminente. Capítulo 26. E este capítulo 26 registra aqui os eventos da quarta e quinta-feira da última semana da vida de Jesus. Agora nós vemos o Filho de Deus, ele está mergulhando à sombra da cruz. Olha o tema, a sombra da cruz. E o cenário já estava montado. Como nós lemos no capítulo 26, versículo 2, ali diz: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então já estava tudo montado. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém deu-se no período de maior fluxo de pessoas na cidade santa, que era a festa da Páscoa. Vemos a população da cidade ali quintuplicava nessa época. Como já escrevemos aqui, a Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Por quê, pastor? Porque essa festa, ela tinha forte conotação política e seria
ali a ocasião ideal para algum propenso Messias tentar subverter o domínio romano. E isso aqui implica porque o rei Herodes e o governador Pôncio Pilatos, ele estava em Jerusalém e não estava em Tiberíades e Cesareia, lá no norte, respectivamente. A sua grande preocupação ali era manter a paz. Então esta festa, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, ela corria juntas e podia ser consideradas a mesma festa. Como nós vemos em Lucas capítulo 22, versículo 1, a festa dos pães asmos era seguida pelo dia em que acontecia o sacrifício do cordeiro. Então, a celebração se prolongava por 7 dias. E a ligação entre a ceia da Páscoa e a festa dos pães asmos é tão grande que o termo Páscoa, festa dos pães asmos, é tão grande que o termo Páscoa algumas vezes cobre ambas as festas. Judeus de todos os recantos do Império Romano, eles subiam a Jerusalém para uma semana inteira de festejos. Nesse tempo nós vemos que o povo judeu, ele celebrava sua libertação do Egito. Sim, a festa girava em torno do cordeiro que devia ser morto, bem como dos pães asmos, que relembrava o amargo sofrimento do Êxodo, o Êxodo que foi a saída do povo de Israel do Egito. E Jesus, agora ele escolhe essa festa para morrer, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João capítulo 1 e 29. E o nosso Cordeiro Pascual que foi imolado, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então, o texto em apreço, ele apresenta diversas atitudes em relação a Jesus. Então, nós vamos ver algo aqui interessante. Primeiro foi a trama costurada contra Jesus. No capítulo 26, versículo 1 até o 5, nós vemos a Bíblia dizendo: e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse a seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas, os anciões do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutualmente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Interessante, meus queridos, nessa leitura do capítulo 26 de Mateus, versículo 1 até o 5, a respeito da trama costurada contra Jesus, enquanto Jesus, ele profetizava as autoridades religiosas de Israel, como uma máfia, estava tramando ali a conspiração contra ele. O profeta, ele dizia na profecia, lá no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, aqui nós vemos Mateus, ele registrar a profecia de Jesus acerca da conspiração. A conspiração dos principais sacerdotes, a conspiração dos anciões do povo,
2 dias antes da Páscoa. Para quê? Para prendê-lo ali à traição e matá-lo depois da festa. Como diz, versículo 1 até o 5 que acabei de ler. Mas lá no Evangelho de Marcos, nós vemos ele dizer que foram os principais sacerdotes e os escribas que procuravam descobrir como prenderia a traição e o mataria depois da festa. Marcos capítulo 14, versículo 1 e 2. A Bíblia fala, posso até ler para vocês. Marcos capítulo 14, versículo 1 e 2 diz o seguinte: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderia com dolo e o mataria. Mas eles diziam, não na festa, para que, porventura, se não faça alvoroço entre o povo. Então, quando os homens pensam que estão no controle das coisas, meus queridos irmãos, eles estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida por Deus. Presta bem atenção no que eu vou falar. A colisão aqui entre o conselho de Deus e a conspiração humana é clara. E essas passagens aqui nos mostram que, enquanto as autoridades judaicas insistiam em que a prisão, o julgamento, o triunfo, o decreto divino, aqui nós vemos de que certamente ela deveria ocorrer nesse tempo em particular. Não durante a festa, dizia os conspiradores. Não durante a festa, dizia os sacerdotes e os escribas. Por quê, pastor? Porque temiam o povo. Temiam, não haja alvoroço entre o povo. Porém, Deus declarava, durante a festa será. Será durante a festa. E esse plano não era novo. Nós vemos que já havia de certo tempo, eles já tinham escolhido a forma de fazê-lo, a traição. Mas aguardavam uma ocasião oportuna para matarem e decidiram que deveriam ser depois da festa. Depois da Páscoa. Isso não porque tivesse ali escrúpulos, mas porque temiam o povo. Aliás, altas posições no ministério da igreja não protegem aqueles que os ocupam da cegueira espiritual e do pecado. É incrível que esses homens religiosos, eles tenham cometido o maior crime da história, no feriado mais sagrado da história. Feriado mais sagrado de Israel. Aqui nós podemos destacar ainda falando que a iniciativa de se opor a Jesus, ela é tomada pelos principais sacerdotes e os anciões do povo. Na sala de Caifás, o sumo sacerdote, como diz capítulo 26 de Mateus, versículo 3. O versículo diz, depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Numa época anterior, meus queridos, presta bem atenção nesse detalhe. Numa época anterior, o cargo de sumo sacerdote era hereditário e perpétuo. E seu titular o ocupava por toda a vida. Agora, durante o domínio romano, os sacerdotes entravam e saíam de acordo com o gosto de seus senhores seculares.
Caifás esteve nesse cargo do ano 18 até o ano 36 depois de Cristo. E em todos os evangelhos nós vemos os fariseus, eles eram os oponentes principais de Jesus, no discurso de todo o seu ministério, mas o partido do sumo sacerdote, o partido do saduceu, assumiu a liderança disso no fim. E eram eles que detinham o poder político. Os líderes da religião judaica temiam uma insurreição a favor de Jesus. Agora nós vemos que na casa de alguém, capítulo 26, versículo 6, houve um jantar oferecido a Jesus, lá em Betânia. E Jesus agora despertando sentimentos opostos entre as pessoas. Enquanto uns querem prendê-lo e matá-lo, outros querem honrá-lo, oferecendo-lhe um jantar. E é de opinião de que o relato paralelo de João coloca a cena do jantar na casa de Maria, Marta e Lázaro, como fala João capítulo 12, versículo 1 a 8, que nós não vamos ler. Mas pode ser que Simão tenha sido, pode ser, não estou dizendo que era, mas eu estou dizendo que pode ser que Simão tenha sido o pai de Lázaro e suas irmãs. Jesus ali é amado por uns e odiado por outros, e adorado por uns e rechaçado por outros. E nesse jantar aconteceu na casa de Simão. Quem era Simão? Simão era o leproso. Não sabemos com segurança quem é esse homem, mas é curioso que ele recebe o epíteto de leproso. Ele recebe o apelido de leproso, certamente porque ele não era mais leproso, mas o homem que fora curado da lepra por Jesus. Todavia, o problema se foi, mas o rótulo ficou. Quantas das vezes pessoas, Deus transforma, Deus liberta, Deus muda, Deus levanta. O problema se foi, a pessoa mudada, a pessoa é restaurada, mas o rótulo continua ainda. E rotular pessoas não é sensato, pois o inferno está curado, o cativo está liberto e o perdido está salvo, mas nós vemos o rótulo ainda permanece. Nesse jantar, na casa de Simão, a Bíblia nos conta a partir do versículo 6 em diante. Uma mulher se destaca, e aqui no Evangelho de Mateus, como também Marcos e também Lucas, essa mulher, ela é incógnita, mas em João ela tem nome. No Evangelho de Marcos e Lucas, essa mulher aparece apenas como uma mulher, mas no Evangelho de João, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. E aqui nós aprendemos alguns fatos importantes acerca desta mulher. O que ela fez, pastor? Vamos ler Bíblia, capítulo 26, versículos 6 e 7. Olha só. A Bíblia diz bem o seguinte, capítulo 26, versículos 6 e 7. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. E derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. O que no conceito dos discípulos era desperdício,
Jesus interpretou como unção preparatória para seu sepultamento. Maria veio com um vaso de alabastro cheio de um perfume preciosíssimo. Eu tenho aqui um vaso de alabastro, eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é um vaso de alabastro. Alabastro é o material, a pedra. O unguento era guardado dentro deste vaso. Um vaso semelhante, talvez maior. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse vaso. Vou deixar ele aqui para vocês melhor ver. Tá aqui. Olha só que interessante. No conceito dessa atitude, esse vaso continha o perfume preciosíssimo, nardo puro, contendo 1 libra de perfume, que era aproximadamente meio litro, então com certeza era maior do que esse. E ela não abriu o vaso. A Bíblia diz que ela quebrou e derramou todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ali toda aquela casa encheu-se com a fragrância do perfume. Aquela ação nobre de Maria ali deve ser contraposta à ação vil do Judas Iscariotes, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. O frasco de alabastro, um carbonato de cal ou sulfato de cálcio hidratado. Era uma pedra branca ou amarelada. Recebia o nome de alabastro por causa da cidade do Egito onde ela era encontrada em abundância. Era um material usado no fabrico de frascos raros para guardar ungüentos e perfumes preciosos, como mostra o escrito de escritores antigos, além de escrituras em papiros. Mas, em geral, os recipientes de alabastro tinham a forma de pera e possuía uma tampa cilíndrica, como um botão de rosa fechado. Diz que o vaso de alabastro, ou vaso de perfume de alabastro, era tão valioso no século I que eram frequentemente comprados como investimento. E ao quebrar esse vaso, em vez de abrir o vaso, a Bíblia diz que ela quebrou. Maria estava dizendo que não queria que sobrasse nenhuma gota. Ela estava colocando o seu melhor por completo a serviço de Jesus. O perfume foi avaliado por Judas Iscariotes, a Bíblia diz, em mais de 300 denários. Queridos, se nós formos somar, um denário era o salário diário de um trabalhador. Se o perfume tinha 1 libra, e 1 libra representa 2,2 litros, ou 2 litros e 200 mililitros, isso significava que cada grama desse perfume custava 1 dia de serviço. Agora nós vemos Maria, ela não reteve nada para ela. Maria, ela entregou tudo para expressar a sua gratidão a Jesus. O vaso de alabastro de nardo era um presente para um rei. E ela
o fez sacrificialmente. Olha o que diz capítulo 26, versículo 8 e 9 de Mateus. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Versículo 9. Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Olha só, esse perfume não era encontrado numa loja de perfumaria qualquer. Essa essência era chamada de nardo. Não tinha nenhuma mistura. Era nardo puro, a Bíblia diz, nardo puro. E essa essência, ela era raríssima e caríssima. E o preço de uma libra romana desse perfume prefazia 300 denários. Essa essência só era encontrada na época na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco e moído, transportado no lombo de camelos. Essa jovem pobre, de uma família pobre, que morava numa aldeia pobre, comprou esse perfume, quem sabe gotas a gotas, grama a grama, para o dia mais esperado da sua vida, o dia das suas núpcias. Mas ela colocou a serviço de Jesus não apenas o seu melhor, mas o fez de forma sacrificial. No versículo 8 e 9 ainda diz que ela o fez apesar das críticas. Sim, muitas pessoas ali que começaram a criticar o que ela fez por Jesus. E nós não devemos esperar aplausos, meus queridos irmãos, de homens, nem mesmo reconhecimento de líderes da igreja quando estamos prestando o nosso melhor serviço a Cristo. Maria, ela enfrentou crítica por parte daqueles que deveriam ser seus imitadores. Quem criticou Maria deveria estar feliz com a sua atitude. Os discípulos de Jesus, a Bíblia diz, indignaram-se com Maria. Sim, os discípulos, vamos ver, Marcos capítulo 14, versículo 4 diz o seguinte: e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? A Bíblia diz que eles não só se indignaram, mas eles murmuraram contra ela. Vamos ver? Marcos capítulo 14, versículo 5. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. A Bíblia fala em Marcos capítulo 14, versículo 6, que além deles se indignar com o papel que a Maria fez, eles murmuravam e também molestavam ela. Olha o que diz o versículo 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais. Ou, deixai, porém, disse, deixai-a, para que a molestais. Ela fez-me boa obra. Maria só tinha um vetor que governava a sua vida. Maria só tinha um que governava a sua vida. Ela só tinha um interesse. O interesse não era ser famosa. O interesse não era estar nas redes sociais. O interesse era agradar a Jesus. Ela não se importou com as críticas, porque a sua motivação era expressar o seu amor e a sua gratidão a Jesus. Meus queridos, é impossível fazer a obra de Deus sem receber críticas.
Você que faz a obra do Senhor com seriedade, você que faz a obra do Senhor com zelo, você vai receber críticas, você vai ser enciumado, vão tentar te derrubar, vão tentar te vender e te negociar, sim. Mas quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de crítica está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Judas, a Bíblia diz, ele era ladrão, queria esse valor e ficou indignado com a Maria por esse desperdício. Maria e Judas ali são colocados lado a lado, em opostos extremos. Ela gastando livremente em amor e ele vendendo o mestre por dinheiro. Tudo dentro da mesma casa. O ato de amor de Maria e a repreensão de Jesus, além de outras motivações, provocaram Judas a praticar a sua ação desprezível. A Bíblia fala no versículo 10 e 11 do capítulo 26. Compartilhe essa live aí. Compartilhe, você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Compartilhe. Deus tem uma palavra para cada coração. Ela o fez a pessoa certa. Quer ver? Capítulo 10, capítulo 26 de Mateus, versículo 10 e 11, diz o seguinte: Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Maria, ela fez o seu melhor e o fez para Jesus. Ela recebeu críticas de Judas Iscariotes porque ela fez o melhor para Jesus. E porque este era um falso filantropo. Foi desse banquete, foi dessa casa, foi dessa reunião que Judas saiu para procurar os príncipes ou os principais sacerdotes e entregar Jesus por 30 moedas de prata. Sim, 30 moedas de prata, 1/10 do valor do perfume que Maria dedicou a Jesus. Em face da proposta dos discípulos de empregar esses valores ali para socorrer os pobres, Jesus afirmou que eles teriam outras oportunidades para ajudar os necessitados. Uma vez que nunca haverá na história tempo em que os pobres deixarão de existir, mas ele iria deixá-lo e voltar para o céu. E essa oportunidade passaria para sempre. É importante nós aqui ressaltarmos, meus queridos irmãos que nos ouvem, que Jesus sempre cuidou dos pobres. Ele mesmo foi pobre. Pregou aos pobres, alimentou os famintos pobres e curou os doentes pobres. Ele sempre requereu do seu povo que mostrasse amor por ele, cuidando dos pobres. Agora, porém, era a hora de sua partida. E Maria, como nenhuma outra pessoa, antecipou-se a ungí-lo para a sepultura. Por isso Jesus, ele evitou que os discípulos continuassem ali a molestar Maria. Jesus agora defendeu Maria e a ação que ela fez. Maria, ela o fez no tempo certo. Capítulo 26 de Mateus, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. O gesto de Maria, embora tivesse sido fruto da
prodigalidade, de seu amor e de sua profunda gratidão. Ela é lembrada não especialmente por sua generosidade, mas por sua visão. Ela teve uma visão ali. Ela estava vendo Jesus ali, que seria morto, seria sepultado, enquanto agora os discípulos se recusavam a ouvir o que Jesus dizia sobre a eminente crucificação. Essa mulher compreendeu e agiu, preparando-me, Jesus falando, para o meu sepultamento. Ela o fez com reflexos para a eternidade. Sim, versículo 13 diz: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Hoje está sendo pregado. Hoje está sendo levado aos 4 cantos da terra, através do Facebook, Instagram, YouTube, através do Spotify. Está sendo levado essa mensagem, falando da atitude dessa mulher. Mas Jesus disse que ia acontecer isso. O que Maria fez no recôndito da sua casa, de uma casa humilde, na humilde aldeia de Betânia, tem sido contado nos outeiros da história e anunciado aos ouvidos do mundo. Sim, a atitude dela tem sido testemunhado. Sim, o que ela fez tem impactado todas as gerações. Sim, Jesus falou que ia acontecer isso. A sua ação reverbera até os dias atuais. Sim, o seu exemplo ainda haverá de inspirar futuras gerações. Sim, aí eu pergunto, a minha e a tua atitude está sendo como a atitude desta mulher? Será tida como exemplo nas próximas gerações, se caso Jesus não voltar? Será contada o teu testemunho? Será pregado o teu testemunho, a tua história de vida, a tua atitude para com o Mestre, para com a casa do Senhor? Nesse contraste, nós vemos aqui também o versículo 14 até o 16. Nós vemos a traição sendo urdida contra Jesus. Queridos, acompanha na sua Bíblia, Mateus capítulo 26, versículo 14. Ali diz: então dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. O mesmo Judas que avaliou o perfume usado por Maria em mais de 300 denários e ficou indignado com ela, porque queria apropriar-se desse valor, em vez que era ladrão. Saiu de Betânia para entregar Jesus aos príncipes dos sacerdotes. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3 ao 6. Olha o que diz a Bíblia. João, capítulo 12, versículo 3 ao 6. Vamos ver o que a Bíblia diz? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3 ao 6, que diz assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, versículo 5, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não o cedeu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava.
Olha só que interessante. Judas, ele negou seu nome, seu apostolado e também negou seu mestre. Vendeu-o por 30 moedas de prata, um mês de salário para um trabalhador diarista. E passou a buscar uma ocasião oportuna para entregá-lo. Aqui não há consenso acerca dos motivos que levaram Judas a trair Jesus. Uns dizem que ele traiu Jesus porque era um mercenário. Outros dizem que a sua motivação foi a desilusão com a atitude política de Jesus, que, a seu ver, abdicou do seu reino terreno para implantar um reino espiritual. Porém, outros ainda dizem que Judas traiu Jesus porque lhe faltou coragem quando viu o perigo ao seu redor. Mas as escrituras sagradas registram que foi a ganância que levou Judas a cometer esse terrível pecado. Sim, Mateus capítulo 26, versículo 15, nos dá esse respaldo. A Bíblia diz, e disse, que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. A ganância de Judas. As 30 peças de prata são uma referência lá de Zacarias capítulo 11, versículo 2. Mas em Êxodo capítulo 21, versículo 32, ali diz: se o boi escorasse o seu servo, o dono do boi tinha de pagar essa quantia. Podia-se comprar um escravo por um preço, por esse preço. Era o preço do escravo. E aqui nós vemos que não tem dúvida de que o preço espelhava deliberadamente o que, pastor? O desprezo do Sinédrio e de Judas que eles tinham por Jesus. Alguns fatos importantes de Judas Iscariotes nós temos aqui. Vamos lá. Primeiro, Judas, ele foi o homem dominado por Satanás. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 3 diz o seguinte: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Judas era apóstolo, mas nunca foi convertido. Era ladrão. Suas motivações não eram puras. Dominado pela ganância, ele é tão possuído por Satanás que doravante governa sua mente, seu coração, governa suas palavras e governa suas ações. Satanás agora renova o seu ataque contra Jesus, que havia suspenso temporariamente, como nós lemos em Mateus capítulo 4, e ausentou-se por algum tempo. Ele havia retornado usando Simão Pedro, lá no capítulo 16, versículo 23, na qual Jesus teve que repreender, dizendo: para trás de mim, Satanás. Agora Satanás usa Judas. E evidentemente, Judas abriu a porta do seu coração e permitiu a entrada de Satanás. Então, Satanás assumiu o controle e Judas se tornou um demônio. Como Jesus disse em João capítulo 6, versículo 70. João capítulo 6, versículo 70, Jesus já tinha dito isso. Olha o que diz. João capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Essa rendição a Satanás, nós vemos
de modo algum isenta Judas da sua responsabilidade moral. A vida de Judas, meus queridos, é um solene alerta para nós nos dias de hoje. Quão profundidade uma pessoa pode cair dentro de ter feito uma sublime confissão a respeito de Cristo. De apóstolo a ladrão, de ladrão a traidor e de traidor a possesso pelo diabo. E aqui é importante nós ressaltarmos que a possessão de Judas não o fez mudar o tom da voz, nem revirar os olhos, mas o levou a vender Jesus por 30 moedas de pratas. Tem pessoas que pensam que uma pessoa possessa é somente aquela que vira os olhos, é somente aquela que se atrofia, é somente aquela que fala grosso, que fala rosnando, que faz cara feia. Não, Senhor, Judas não fez isso, mas estava possesso. Judas era um apóstolo, tinha título, mas não era convertido. Judas, ele foi um entreguista, como diz no capítulo 26, versículo 14 e 15. Ele era um dos 12, ele andou com Jesus, ouviu Jesus, viu os milagres de Jesus, mas perdeu a maior oportunidade da sua vida. Sabendo da trama dos principais sacerdotes e dos capitães do templo para prenderem e matarem Jesus, ele procurou para entregá-los. Judas procurou o lado errado. Judas foi se unir com aqueles que queriam mal a Jesus. Judas era um avarento. Quando a Bíblia fala no versículo 15, Judas entrega Jesus por dinheiro e movido pela ganância. Quantas pessoas hoje têm deixado Jesus por ganância? Os principais sacerdotes de bom grado deram dinheiro para ele. Compraram sua consciência, compraram sua lealdade por questão de dinheiro. Aqui o evangelista Mateus, ele deixa veridicamente claro que a motivação de Judas em procurar os principais sacerdotes era o que, pastor? Ganância. Ganância. E hoje, por causa da ganância, muitos têm traídos, muitos têm vendido seus irmãos, muitos têm traído a sua igreja, seu ministério, têm traído seus companheiros, têm traído. No capítulo 26, versículo 15 de Mateus, ali a Bíblia diz bem assim, ó: e disse, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. A motivação de Judas em entregar Jesus era o amor ao dinheiro. Pergunto para você, qual é a tua motivação? Por que você está fazendo algo para Deus? O que é que está te motivando a estar na frente de um trabalho, na liderança de uma igreja, na liderança de um departamento? A motivação de Judas era o dinheiro. Não faria nada se não tivesse o dinheiro. Ele era ladrão, como diz João capítulo 12 e 6. E se Deus, o Deus dele era o dinheiro, ele vendeu a sua alma, vendeu a sua consciência, vendeu seu ministério, vendeu suas convicções, vendeu a sua lealdade. Tornou-se um traidor. Queridos, a recompensa pela traição representou somente
1/10 do valor do óleo da unção usada por Maria para ungir Jesus, como fala lá em Marcos capítulo 14, versículo 3 e 4. 1/10. O dinheiro recebido por Judas era o preço de um escravo ferido por um boi, como diz Êxodo 21 e 32. Por esta insignificante soma de dinheiro, Judas traiu seu mestre. Judas constituiu-se numa solene advertência contra os perigos do amor ao dinheiro. Quando nós vemos Paulo, ele aconselhando Timóteo, lá na primeira carta aos Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas pessoas hoje estão fartas de dinheiro, fartas de bens, porém não são felizes, não têm contentamento, não têm a família, não têm a salvação, porque negociaram Jesus. Judas, nós vemos que ele fez o papel de um dissimulado. Jesus vai com os seus discípulos até o cenáculo para comer a Páscoa, para comer a última ceia, e Judas está entre eles. Judas está tentando participar da mesa da comunhão, mas é um traidor. Cuidado! Cuidado, porque na mesa da comunhão há Judas, há traidores. Judas está entre eles. No cenáculo, Jesus demonstrou o seu amor por Judas. A Bíblia fala em João capítulo 13 e versículo 5 que Jesus lavou os pés dos discípulos, lavou os pés de Judas também. E não lavou para se aparecer nas redes sociais, porque hoje qualquer coisa que é feito, se não postar nas redes sociais, parece que não é missão, não é ministério. Tem pessoa que precisa largar os aparelhos e pegar a Bíblia. A igreja está passando fome, porque as pessoas estão mais preocupadas com as redes sociais, estão mais preocupadas com o status, seus nomes, sua fama. No cenáculo, Jesus demonstrou amor por Judas, mesmo sabendo que o diabo tinha posto no seu coração o propósito de trair ele. Judas, vendo Jesus lavando seus pés, não se quebranta, nem se arrepende. Ao contrário, finge ter plena comunhão com Cristo ao comer com eles. Capítulo 26, versículo 23. De Mateus diz bem o seguinte. Capítulo 26, versículo 23. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Jesus pronunciou um ai de juízo sobre Judas, que dissimuladamente estava à mesa da comunhão, depois de ter recebido dinheiro para traí-lo. Nós vemos que nesse momento Satanás entra em Judas, como fala João capítulo 13, versículo 27. E esse sai da mesa para unir-se aos inimigos de Cristo, a fim de entregá-lo a eles. Estava na mesa fingindo a comunhão, mas nunca estava em comunhão. Estava na mesa tentando participar do pão, mas nunca fez parte da unidade do corpo de Cristo. Só foi Jesus revelar ele. Ele pulou para o outro lado. Ele pulou para aqueles que queriam matar Jesus. Ele mudou. Ele se revelou. E Jesus já havia dito que seria traído.
no capítulo 17, versículo 22 e 23 de Mateus, capítulo 20, versículo 17 a 19 de Mateus, nós vemos Jesus já havia dito que seria traído. Mas agora, Jesus declara especificamente que será traído por um amigo. O traidor não é nomeado, pelo contrário, a ênfase está na participação dele na comunhão como um dos 12. Olha o que diz o capítulo 26 de Mateus, versículo 20 até o 25. Vamos ler? E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura, sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Meus queridos, toda comunhão à mesa é para o oriental concessão de paz, fraternidade e confiança. Comunhão à mesa é comunhão de vida. A comunhão à mesa com Jesus tinha um significado de salvação e comunhão com o próprio Deus. Agora os discípulos, abalados e entristecidos com isso, os discípulos então confusos, cada um agora se preocupa com a acusação como se fosse contra si. Começam a perguntar, capítulo 26, versículo 22. E eles, muitíssimo contristados, começam um por um a perguntar-lhe, porventura, sou eu, Rabi, Senhor? Nós vemos a autoconfiança dos discípulos agora sendo abalada. Por quê, pastor? Porque Jesus falou: um de vós que está aqui na mesa há de me trair. Judas foi advertido. Judas traz Jesus na surdina, na calada da noite, mas Jesus o desmascara ele na mesa da comunhão. Jesus acentua a ingratidão de Judas de estar traindo o seu mestre. Quando Jesus fala lá em Lucas capítulo 22, versículo 1, Jesus diz: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Aqui, o supremo bem e o supremo mal se encontram lado a lado à mesa. Mas o mal parece vitorioso na morte de Jesus. Mas o bem é justificado na ressurreição. Muitas das vezes o mal pensa que vence, mas não, o mal nunca vence. Jesus declara que Judas será severamente punido. Penalidade por atitude tão hostil ao seu amor. A Bíblia fala em Lucas capítulo 22, versículo 22. Ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Quando olhamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 21, ali o evangelista diz: melhor que lhe fora não houver nascido. É bem melhor nunca viver do que viver neste mundo sem ter fé. Morrer sem a graça divina. É melhor não existir do que não existir em Cristo.
todos os escritores sinóticos, eles registram que essa traição era de fato parte do plano de Cristo, parte do plano divino. Mateus capítulo 26, versículo 24, Marcos capítulo 14, versículo 21, Lucas capítulo 22, versículo 22, todos eles. Lucas sustenta que o mal triunfa somente segundo a permissão divina e que os homens assumem plena responsabilidade por suas más escolhas. Então, o traidor participa cumprindo o plano de Deus. Ele o faz por livre vontade e não como um robô. Nós vemos que a soberania divina não diminui a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis por nossos próprios pecados. E Judas, ele foi seduzido pelo amor ao dinheiro. O fato de que Deus exerce a sua providência sobre o mal que homens maus praticam, enquanto ele leva o efeito do seu propósito, não os torna menos mal. Eles permanecem sendo homens responsáveis pelo que estão fazendo. Meus queridos, para nós encerrar, agora Jesus, ele prepara a ceia. E a ceia era celebrada na Páscoa. Agora a Páscoa está sendo celebrada. A Páscoa era a maior festa de Israel. E olhando para o passado, nós vemos, remete à libertação do cativeiro egípcio, quando Deus desbancou as divindades lá do Egito. Tirou de lá seu povo com mão forte e poderosa. Olhando para o futuro, a Páscoa apontava para a cruz, onde Jesus abriria as portas da nossa escravidão e nos declararia livres. Sim, a cidade de Jerusalém está em total efervescência. Chegou a Páscoa, a grande hora havia chegado, a hora marcada na eternidade. A festa da Páscoa, seguida da festa dos pães asmos, era o tempo histórico do cumprimento desse plano de Deus. Dois fatos nos chamam a atenção. Primeiro, a preparação para a Páscoa. Versículo 17 diz, capítulo 26, diz o seguinte, Mateus capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da semana, e no primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que prepararemos a comida da Páscoa? Jesus manda Pedro e João preparar a Páscoa. Lucas capítulo 22, versículo 8, dá mais detalhe. Agora o cordeiro, o pão sem levedo, o vinho e as ervas amargas não podia faltar. O cenáculo, o local espaçoso, já tinha sido escolhido. E Jesus, agora, ele demonstra seu conhecimento sobrenatural acerca do local, do dono do local e das circunstâncias que iria acontecer. Lucas capítulo 22, versículo 8 a 13 e Marcos 14, 12 a 16. Tudo foi encontrado rigorosamente conforme o que havia sido predito por Jesus. Nós vemos que o traidor foi desmascarado. Jesus já estava à mesa quando declarou que entre eles havia um traidor. E essa informação, a Bíblia diz que caiu como uma bomba, como um raio do céu, que os deixou aturdidos exatamente no momento em que estavam prestes a comer o cordeiro. Sim, o cordeiro da Páscoa.
quando ele diz que, embora fosse um acontecimento desagradável para uma festa, era apropriado para a Páscoa, pois o mandamento de Deus para Moisés sobre o primeiro cordeiro pascal foi: com ervas amargas o comerão. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículo 8, e também em Números capítulo 9, versículo 11. Os discípulos não suspeitaram uns dos outros, mas cada um se perguntou: porventura sou eu? E nós não podemos fazer qualquer bem em suspeitar de nossos irmãos, mas podemos fazer um grande serviço por suspeitar de nós mesmos. Suspeitar de si mesmo é o parente mais próximo da humildade. Se fosse nos dias de hoje, algumas pessoas perguntariam: é tu? É tu? É tu? Não, mas os discípulos ali, eles perguntavam: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E Jesus, ele agora dá a senha para indicar quem é. Jesus agora dá a senha para indicar Judas como traidor. Era aquele que meteria a mão no prato com Jesus. Judas estava perto de Jesus, desfrutando de um tempo de comunhão com ele, e o mesmo assim o traiu. Judas era o tesoureiro do grupo apostólico, gozava de confiança de seus pares, e mesmo assim traiu Jesus. Judas não chama Jesus de Senhor, mas de mestre, e mesmo assim traiu seu mestre. Jesus profere um ai de maldição sobre ele, demonstrando que a não existência de Judas seria melhor do que a existência no caminho da traição. Judas primeiro tinha se vendido a Satanás antes de ter vendido o próprio Senhor. Quando nós vemos a ceia do Senhor agora sendo instituída, a Páscoa chega ao seu fim, e ela foi feita por culminar na ceia do Senhor, como estrelas da manhã são ofuscadas pela luz solar. A Páscoa aponta para o sacrifício de Cristo. Prospectivamente, a ceia do Senhor aponta para ele retrospectivamente. Não há mais necessidade de sacrificar cordeiros hoje, pois o cordeiro, ele sem defeito e sem mácula, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será imolado como um sacrifício único, perfeito, eficaz e irrepetível. Jesus agora institui o sacramento da ceia como memorial de sua morte e até a sua gloriosa volta. A nova aliança é inaugurada e um novo pacto passa a vigorar. Alguns pontos devem ser pontuados aqui. Primeiro, quais são os símbolos do pacto? Jesus abençoa e parte o pão, toma o cálice da graça. Pão e vinho são os símbolos de seu corpo e de seu sangue. E com esses dois elementos, nós vemos Jesus instituir a ceia do Senhor. O sacramento é o símbolo visível de uma graça invisível. O sacramento é o símbolo visível de uma graça invisível. Por meio do pão e do vinho, contemplamos o corpo e o sangue de Cristo
e nos apropriamos pela fé de seus benefícios. A linguagem da nova aliança, que é a única referência à nova aliança nos sinóticos. Dito aqui em capítulo 26 de Mateus, versículo 28. Também Marcos 14 e 24 e também Lucas 22 e 20. Ela foi adotada também por Paulo como uma referência ao Evangelho. Quando lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, e também em 2 Coríntios 3 e 6. O derramamento do sangue indica para nós a morte de Jesus na cruz, na qual uma nova aliança será inaugurada. A sua morte iminente substituirá os sacrifícios da lei antiga como novo modo de aproximação de Deus. Então, em virtude das muitas disputas e das acirradas brigas entre as denominações quanto ao significado da ceia do Senhor, nós temos o fato de que Jesus, ao instituir a ceia, não nos deu o seu corpo e seu sangue para mergulharmos em disputas doutrinárias, para quebrarmos a cabeça, para explicarmos ou duvidarmos, mas simplesmente para desfrutarmos dele, para comermos e bebermos, para usufruirmos do crescimento da graça e no amor, acima de tudo, para alcançarmos a unidade dos fiéis uns com os outros e consigo mesmo. Olhando os demais evangelhos sinóticos, nós encontramos 5 verdades importantíssimas sobre a ceia do Senhor que podemos ver. A ceia do Senhor, ela é uma ordenança. Lucas capítulo 22, versículo 19. Ali Jesus diz: fazei isto até que Jesus volte. A igreja deve comer o pão e beber o cálice em memória de Cristo. É uma ordenância. Segundo, a ceia do Senhor é uma comemoração. Lucas capítulo 22, versículo 19. Ali fala que era para fazer em memória de mim. Isso quer dizer o quê? O sacramento da ceia é para recordarmos quem Jesus foi. E o que Jesus fez por nós. E o que Jesus representa para nós. A ceia do Senhor é um agradecimento. Quando olhamos para o capítulo 26, versículo 26 e 27 de Mateus, e Lucas 22 e 19, nós vemos que Mateus, ele destaca que Jesus abençoou o pão, ao tomar o cálice deu graça. Lucas registra o seguinte: e tomando o pão, tendo dado graça, o partiu. Jesus não parte o pão, símbolo de sua dolorosa morte, com lamentos e gemidos, mas ele parte o pão com ações e graça. A ceia do Senhor é uma comunhão. Mateus capítulo 26, versículo 26. E Lucas 22 e 19 diz: isso é o meu corpo oferecido por vós. Jesus se refere a uma coletividade. A igreja, meus queridos, ela deve se reunir para celebrar a ceia. E é um ato comunitário. É um ato que é feito coletivo. A ceia do Senhor é uma garantia. Olhando para o capítulo 26, versículo 28. E o capítulo 22, versículo 20 de Mateus. Mateus, ele diz que o sangue é derramado em favor de muitos e não de todos, para a remissão de pecados. Lucas registra o seguinte: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança.
no meu sangue derramado em favor de vós. Então, o sangue da nova aliança lembra lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 8, em que o aspergir do sangue era um sinal de que o povo estava incluído no relacionamento proposto pela aliança. Jesus, ele inaugura a nova aliança em seu sangue. E essa profecia está lá em Jeremias 31 e 31. Somos aceitos não por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Ele fez por nós, meus queridos. Pelo sangue nós temos o livre acesso à presença de Deus. O significado da ceia do Senhor tem sido motivo de acirrados debates na história da igreja, sim. E não é unânime o entendimento desses símbolos. Nós vemos 4 linhas de interpretação, como vemos a seguir. Primeiro, a transubstanciação. A igreja romana, ela crê que o pão e o vinho da transubstância, na hora ali da consagração dos elementos, e se transformam em corpo, sangue, nervos, ossos e divindade de Cristo. Temos também a consubstanciação. A igreja luterana crê que os elementos não mudam de substância, mas Cristo está presente fisicamente nos elementos e sob os elementos. E temos o memorial. O reformador Zwinglio entendia que os elementos da ceia são apenas símbolos e que ela é apenas um memorial para nos trazer a lembrança do sacrifício de Cristo. Temos o meio de graça. O calvinismo entende que a ceia é mais do que um memorial. É também um meio de graça, de tal forma que somos edificados pela participação na ceia, pois Jesus está presente espiritualmente e nos alimentamos espiritualmente pela fé. Mas o significado do pacto, pastor? Capítulo 26 de Mateus, versículo 28, ali o que Jesus quis dizer quando afirmou: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A palavra aliança ou pacto é comum na religião judaica. A base da religião judaica consistia no fato de Deus ter entrado num pacto com Israel. A aceitação do antigo pacto está registrado em Êxodo, capítulo 24, versículo 3 até o 8. Mas o pacto dependia inteiramente de Israel guardar a lei. A quebra da lei implicava a quebra do pacto entre Deus e Israel. Era uma relação totalmente dependente da lei e da obediência a Deus. Deus era o juiz. E posto que ninguém podia guardar a lei, o povo sempre estava em débito com Deus. Mas Jesus introduz e ratifica um novo pacto, uma nova classe de relacionamento entre Deus e o homem. E esse pacto não depende da lei, mas do sangue de Jesus derramou. O antigo pacto era ratificado com o sangue de animais, mas o novo pacto é ratificado no sangue de Cristo. A nova aliança está firmada no sangue de Jesus, derramado em favor de muitos. Na velha aliança, o homem buscava fazer o melhor para Deus e fracassava. Na nova aliança, Deus fez tudo pelo homem. Jesus se fez pecado e maldição por nós. Seu corpo foi entregue, seu sangue foi vertido. E ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. A redenção não é universal.
Ele derramou seu sangue para remir a muitos e não para remir a todos. E essa base nós temos Isaías 53, versículo 12. Isaías capítulo 1, versículo 21. Isaías capítulo 20, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 45. João 10, versículo 10 a 14. Versículo 15, versículo 27 e versículo 28. João capítulo 17, versículo 9. Atos capítulo 20, versículo 28. Romanos 8, 32 a 35 e Efésios 5, 25 a 27. Se fosse para remir a todos, ninguém poderia se perder. Mas a morte de Cristo foi vicária, substitutiva, e não morreu para possibilitar a salvação do seu povo. Ele morreu para efetivá-la. Como diz Apocalipse 5 e 9. A consumação do pacto. Nós vemos a ceia do Senhor aponta para o passado. E ali vemos a cruz de Cristo e o seu sacrifício vicário em nosso favor. Mas ela também aponta para o futuro. E ali vemos o céu, a festa das bodas do Cordeiro, quando ele vai nos receber como anfitrião para o grande banquete celestial. A ênfase está na reunião festiva com ele e não na duração ou dificuldade do tempo de espera. Queridos, o crucificado, agora ressurreto, glorificado e entronizado, será o centro do banquete que Deus vai oferecer para nós naquele dia. Como fala Isaías 25 e 6, Isaías 65 e 13, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E o sem número de ceias desembocará na ceia das bodas do Cordeiro, como fala Apocalipse 19, 9. A ceia do Senhor não é um sacrifício, mas é uma cerimônia eminentemente celebrativa. Não é um funeral, mas é uma festa. Não é apenas uma lembrança, mas é um dos meios da graça. Não pode ser interrompida ao longo dos anos. Ela deve ser realizada até que Jesus volte. E Jesus, ele estava com uma canção em seus lábios quando se encaminhou para aquela mais sombria hora, na qual travaria para a nossa redenção uma luta de sangrento suor. E nessa ceia nós vemos a autoconfiança de Pedro. Pedro, ele foi um líder incontestável entre seus pares. Pedro foi líder antes da sua queda e depois da sua restauração. Pedro, porém, estava demasiadamente seguro de si. Como fala no capítulo 26, versículo 31 a 35. Era capaz de alçar os voos mais altos para depois despencar das alturas. Pedro era capaz de fazer os avanços mais audaciosos para depois dar marcha ré com a mesma velocidade. Pedro era capaz de prometer fidelidade restrita para depois cair nas malhas da covardia mais vergonhosa, sim. O perigo da autoconfiança de Pedro. Mas Jesus, nesta ceia, ele faz uma advertência solene. No capítulo 26, versículo 31, ele diz: todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Tendo Jesus saído do cenáculo rumo ao jardim de Getsemane, alertou todos os discípulos acerca do que iria acontecer. Eles se escandalizariam e se dispersariam covardemente.
Porque esse fato foi profetizado pelo profeta Zacarias, lá no capítulo 13, versículo 7. Jesus disse ali aos seus discípulos, como diz aqui no versículo 31 do capítulo 26, todos vós escandalizareis comigo. Que Pedro responde a Jesus, jamais o abandonaria. E que todos os discípulos dissessem o mesmo. O resultado foi então, os discípulos todos deixando-o, fugiram. Como está no versículo 56. Nós vemos uma promessa consoladora Jesus fazendo. Jesus não apenas alerta seus discípulos da fraqueza, dispersão deles, mas reafirma sua vitória sobre a morte e sua liderança sobre ele depois da ressurreição. Jesus também alerta sobre a autoconfiança perigosa. A despeito da alerta de Jesus, Pedro estava desprovido ali de discernimento espiritual. Pedro, confiando em si mesmo, considerou-se melhor do que os seus condiscípulos. Prometeu Jesus lealdade total. Pastor, como existe hoje pessoas que parece que eles nunca vão falhar. Parece que eles nunca vão ter problemas. Parece que eles são maiores do que o próprio Moisés, do que o próprio Pedro. Eles fazem um vitimismo e uma comiseração. Pensou Pedro que era mais crente. Pensou Pedro que era mais forte, mais confiável do que seus pares. Pensou jamais se escandalizar com Cristo. Pedro achou que estava pronto para enfrentar a prisão e até a morte de Jesus. E Jesus, entretanto, revela a Pedro que naquela mesma noite sua fraqueza seria demonstrada e suas promessas quebradas. Não ia demorar muito para Pedro frustrar com a sua própria autoconfiança. Os outros falharam, mas a falta de Pedro foi maior. Por quê, pastor? Aquele que se sente seguro e se considera superior aos demais, ele cairá ainda mais profundamente. O apóstolo Paulo, ele exorta lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Provérbios capítulo 28, versículo 26, ali Deus alerta, o que confia no seu próprio coração é insensato. Pedro, no palco da negação, versículo 34 a 35. Diante da arrogante autoconfiança de Pedro, Jesus expôs sua fraqueza extrema e seu completo fracasso. Pedro veria sua valentia carnal se transformar em covardia vergonhosa. Pedro desceria vertiginosamente do topo da sua autoconfiança para as profundezas da sua queda. Ele que afirmava, com vívido entusiasmo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como diz Mateus 16 e 16. Agora dirá aquele que escarneciam de seu Senhor, cujas juras e praguejações, diz, não conheço tal homem. Capítulo 26, versículos 72 e 74. E o termo usado aqui, aparneomai, significa negar completamente. Meus queridos irmãos, assim como Pedro tinha autoconfiança, Jesus avisou Pedro. Assim como Judas tinha uma intenção duvidosa, Jesus revelou a intenção de Judas. Mas assim como aquela mulher que dedicou tudo o seu valor, dedicou o melhor que ela tinha, quebrando o vaso de alabastro
e oferecendo aquele nardo precioso para Jesus, sem reserva, sem nenhuma intenção de querer algo em troca. Que nós possamos tirar exemplos aqui desta mulher em oferecer algo precioso para o Senhor, em dedicar o nosso melhor para o Senhor. Não importa se vão criticar, não importa se vão questionar o que você está fazendo, mas o teu relacionamento é íntimo com Deus. A tua dedicação é direta com Deus. Enquanto Pedro dizia que não se escandalizaria, que estava pronto para ir morrer no lugar de Jesus na cruz, mas no mesmo tempo que dizia essas palavras de autoconfiança de si mesmo, palavras de Pedro, nós vemos ele mesmo falhando em suas próprias promessas. Enquanto Judas estava questionando o que aquela mulher estava fazendo para Jesus, dizendo que aquilo que ela estava fazendo para Jesus era um desperdício, podia ser direcionado para os pobres, mas na realidade Judas estava com intenções de trair Jesus, e ele traiu Jesus, e ele vendeu Jesus. Que nós possamos seguir o exemplo desta mulher, que ela não apareceu, mas Jesus o exaltou ela diante de todos ali. Naquela casa, Jesus falou para todos o que ela fez em todo o mundo, também será referida o que ela fez para a memória sua. Não deixe de fazer o melhor para o Senhor. Não deixe de dedicar o teu melhor para o Senhor. Não deixe que críticas venham dizer: ai, de novo você está lendo Bíblia, de novo você está orando, de novo você está indo para a igreja, de novo. Ei, faça o melhor para o Senhor, mas faça com o coração puro, faça com o coração sem reserva. Não faça como Judas fazia. Judas tinha título de apóstolo, Judas tinha uma posição privilegiada, porém a intenção que ele tinha era maléfica. Faça como aquela mulher. Faça como aquela mulher. Faça o teu melhor para o Senhor. Dedique o teu melhor para o Senhor. Entrega o teu melhor para o Senhor. Faça isso e Deus te abençoará. Amém? Nós estaremos orando neste momento. Eu quero orar pela tua vida. Você que deseja fazer o teu melhor para o Senhor, e o teu melhor é a sua vida, entrega-o para o Senhor. Entrega-o para o Senhor Jesus, a tua vida. Deixa Ele estar na direção da tua vida, da tua casa, da tua família, dos teus projetos. Deixa Jesus ser o centro da tua vida. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer restaurar a tua família. Mas Ele precisa que você deixe Ele entrar na sua casa. Ele precisa que você abra o teu coração e diga: Senhor, entra na minha vida. Toma minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Faça parte da mesa da comunhão com Cristo. Não seja um mero participante, não, faça parte.
faça parte do corpo de Cristo. Eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida para o Senhor nesse momento. Quero orar por você que está voltando para o Senhor. Deseja se reconciliar com o Senhor. Eu quero orar por você que está depressivo, está enfermo, amargurado, está desempregado, suas finanças têm ido de mal a pior. Eu quero orar para você. Eu quero que Deus venha abrir as portas para você, mas você precisa aceitar. Você precisa também crer. Então nós vamos fazer uma oração em conjunto aqui. Eu aqui, você aí do outro lado. Você vai levantar a tua mão. Você que está enfermo vai colocar a sua mão na sua enfermidade. Você que deseja aceitar a Jesus como Salvador, entregar a tua vida para o Senhor, você estará levantando a tua mão nesse momento. Você que deseja reconciliar, também fará isso, através desta oração. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Senhor, nós aqui já falamos a tua palavra, Pai. Pregamos a tua palavra através do teu Espírito Santo que foi ao encontro de cada coração. Deus querido, nesse momento, Senhor, aí do outro lado se encontra pessoas enfermas, pessoas com diagnóstico, Senhor, de câncer, diagnóstico, Senhor, que a medicina já desenganou. Os médicos, Senhor, já desenganaram. Não consegue descobrir o que está acontecendo, Pai. Mas Deus, Tu és um Deus que fez o povo de Israel atravessar, Senhor, no meio do mar a seco. Tu és o Deus que curou a lepra de Simão, Pai, que nós falamos hoje. Tu pode, Senhor, operar milagre na vida dessa pessoa que está aí do outro lado. Essa pessoa que está de mão levantada, Senhor. E ela está crendo na tua palavra e no teu poder. Deus vai, Senhor, ao encontro neste momento. E eu sei que tu já estás aí, Pai. Já está, Senhor, operando milagre em vidas neste momento, Pai. Já está curando vidas neste momento. O teu nome será testemunhado, Senhor. Vidas que nós não conhecemos, mas tiveram acesso à tua palavra, Pai. Estão sendo curadas neste momento. Câncer está sendo arrancada neste momento. Pai querido, ali, Pai, o problema nos nervos, problema nos ossos, problema, Senhor, na mente, problema emocional, Senhor. Neste momento tu estás, Senhor, adentrando, Pai querido, operando milagre nestes lares, Pai. Também, Senhor, abre as portas para aqueles que estão necessitados. Abre as portas para o desempregado. Abre as portas, Senhor, para aqueles que não conseguem, Senhor, o emprego. Não conseguem se levantar, Senhor, financeiramente. Deus querido, neste momento, Pai, essa pessoa que está nos ouvindo aí do outro lado, as portas estão sendo abertas para ela, Pai. Tu estás aí, Senhor, estará abrindo as portas do emprego. Tu estarás, Senhor, restaurando tudo que essa pessoa perdeu. Pai querido, abençoando esta casa, abençoando esta família, abençoando este celeiro, meu Deus, porque Tu és um Deus de prosperidade. Pai querido, também queremos, Senhor, pedir, Pai, a essas pessoas que estão voltando para Ti, se reconciliando para Ti. Deus querido, também essas pessoas que estão aí, Pai, que levantaram as suas mãos para aceitar a Ti como Salvador. Deus Santo, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, Pai, e
a partir de hoje, tu serás o Senhor desta vida, tu serás o Senhor desta família. Esta família está sendo restaurada, este casamento está sendo restaurado, estas vidas estão sendo restauradas, Pai, para o teu nome, Senhor, para a tua glória e o teu poder. Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais esta live, por mais esta programação. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.